Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Aqui quem fala é Davi e hoje eu vou falar com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Davi. Bruno, eu não sei se eu te chamo de Bruno Bolos, que é o que eu tava no meu telefone celular. Aí eu falei, vou te chamar Bruno, Tanto que aí faz, fica mais tanto fácil. faz, tanto faz. Respondo pelos dois. Legal. Mas meu nome já virou Bruno Bolos. Desde quando você era criança, você pensou em ser boleiro? Não Porque assim, pensava. não é boleiro, é confeiteiro. Confeiteiro. Mas o que você faz mais é bolo, né? Sim, sim. Não, mas boleiro, confeiteiro, tanto faz, assim, mas nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre, quando comecei a pensar em ter uma profissão, sempre foi pensando em administração, área de direito, que são profissões que na época que eu morava na minha cidade, eu sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. E lá é muito comum você fazer ou administração, era, né, na época, ou direito. Então os pais já direcionavam para isso, e então a minha ideia era seguir uma dessas duas profissões, né? E aí acabei indo para administração, mas eu saí de lá e ainda até então não tinha pensado em fazer bolos. Mas desde quando era criança, pensava em fazer o quê? Eu pensava em comer. Comer bolos das minhas avós que faziam, tudo. Eu me criei na casa da minha avó paterna e ela sempre fez muito pão, tortas, assim. Então eu gostava da confeitaria nesse sentido de comer tudo que ela fazia, né? Que era uma delícia. Mas nunca pensei em virar confeiteiro, assim. Quando é que chegou em Curitiba? Porque você não é curitibano, como você disse, Não. né? Chegou com quantos anos? Eu tinha 17 anos quando eu cheguei aqui, foi em 2007. E foi o quê? Pai, mãe, família que se mudou? Não, vim sozinho. Sério? Queria sair da minha cidade para viver uma vida diferente de lá. É uma cidade muito pequena ainda, Sim. poucos habitantes. Eu queria um lugar onde me oferecesse uma vida melhor, possibilidades, tudo, né? Então, queria ir para um shopping que lá não tem. Essas coisas, assim, de quem mora no interior sente falta e quer muito. E quem mora na cidade grande é uma coisa comum, né? Então... Engraçado que tem um amigo meu que ele falava assim, ele morava em Teófilo Otoni. E o melhor momento da vida dele era quando ele ia pro mercado, que ia pra cidade. Ele morava numa fazenda. Sim. Uma coisa louca. Era a melhor. São coisas de quem mora no interior, né? Que é uma coisa que é diferente. E que a gente não está acostumado, enfim. Então eu queria sair de lá porque eu queria ter uma vida diferente da que todo mundo tinha lá, né? Uma cidade tranquila, tudo muito a mesma coisa. Então eu vim para Curitiba. Eu tenho uma tia que mora aqui, vim visitar ela naquele ano mesmo, 2007. E aí depois, uns meses depois, eu já tinha vindo morar aqui. Achei que era uma cidade que eu poderia viver bem, né? Uma cidade bonita, organizada. Então acho que era aqui mesmo que eu tinha que morar. Você veio pra cá e aí se formou aqui ou se formou na sua cidade? Não, eu vim com porque 17, daí comecei a se formou estudar. Em 2008 comecei a faculdade de administração. Fui bolsista de 50% pelo ProUni na época e tudo. E aí terminei a faculdade aqui e continuei trabalhando na área até 2014, a área de administração. É que era empresa, era o quê? Passei por transportadora, por assistência técnica, A administração faz tudo, né? por escritório, ONG, tudo. Fiz bastante coisa. E como foi a virada de você falar assim, cara, agora eu vou fazer bolo? A virada foi que eu estava já há 5 anos na ONG, que foi o último lugar que eu trabalhei. Eu era o único contratado da ONG, né? Porque a ONG tinha os seus voluntários, mas eu era o único contratado que ficava no escritório aqui em Curitiba. E aí eu estava cansado já de fazer aquilo que eu estava fazendo. Assim, não era algo que estava me satisfazendo mais, né? Era uma rotina muito pacata, escritório, né? Quem é da área de administração sabe. Só que não era mais aquilo, né? Assim, não era o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer por conta própria mesmo, sem precisar estudar naquele momento, né? Investir em conhecimento naquele momento para daí sim trocar de profissão. E foi onde eu fiz os brigadeiros. Comecei a fazer brigadeiro em casa. Podia fazer em casa. Brigadeiro é uma coisa, entre aspas, né? Fácil de fazer para quem só faz em casa para comer em casa, é uma coisa fácil, né? Para quem faz para trabalhar com isso, acaba elevando um pouquinho o nível de dificuldade, digamos assim, né? Não, tem padrão de tamanho, Tudo, tem a receita, dose certa. E aí comecei a fazer brigadeiro, eu vendi brigadeiro por uns 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e fazendo em casa. E aí eu vendia um plástico, uma embalagem plástica assim pequenininha, o Quarteto Fantástico, que eram 4 sabores de brigadeiro. Eu levava para o trabalho, eu ainda estava no escritório, então eu saía com uma caixinha de isopor, com básico, assim, bem simples, com 10 kits de brigadeiro.
E aí a minha meta era vender os 10 kits, sair e vender os 10 kits naquele dia, voltar para casa com a caixinha vazia. Cara, guerrilha total, cara. É raiz, né? É muita guerrilha de tentar fazer. Não, mas todo começo é começo. Quando é que você começou a perceber que sair do brigadeiro e começar a montar bolo seria um negócio para você gostar do negócio? Sim. Foi logo em seguida, assim, porque como eu tinha essa minha meta de vender 10 kits de brigadeiro por dia... 10 kits de brigadeiro dava quantos brigadeiros? Eram R$4, eram 4 brigadeiros por R$10 o kit. Então era essa a minha meta. Eram maiores, aqueles brigadeiros mais de quem compra assim para comer brigadeiro, não de festa, né? De festa é um pouquinho menor. Não. E aí eu percebi que eu ia ter que vender muito brigadeiro, né? Para viver daquilo, né? Da confeitaria, que era fazer essa transição de profissão de administração para confeitaria. Mas estava dentro do teu planejamento fazer isso? Estava dentro ainda eu estava conhecendo a profissão da confeitaria, né? Eu estava no escritório trabalhando, então eu trabalhava durante o dia no escritório, fazia os brigadeiros à noite, fazia algumas entregas no final do dia, assim, às horários de almoço, mas eu estava ainda entendendo como é que era essa vida de confeiteiro, né? Essa vida de confeitaria. Eu não tinha conhecimento técnico ainda para fazer muita coisa, né? Então eu comecei aos poucos, assim, né? Comecei fazendo os brigadeiros, aí quando eu percebi, né? Tive essa percepção de que era um valor muito baixo para se viver da confeitaria só trabalhando com os brigadeiros. Aí eu comecei a fazer os bolos, comecei a fazer teste. Aí veio uma amiga que queria encomendar um bolo para o aniversário dela. Eu falei, não, vou fazer teu bolo de aniversário, então você vai ser minha primeira cliente. E aí comecei a fiz testes ali durante um mês, mais ou menos. E aí entreguei o primeiro bolo para ela e falei, não, acho que eu gostei disso. Acho que o bolo é mais interessante. Pelo valor, pela maneira ali, né? É todo um desafio, né? Assim, para quem está começando a fazer bolo, e mesmo para quem faz já há muito tempo, mas a montagem, né? Tem todo um processo ali que pode dar errado quando você não faz da maneira certa, né? Então, isso me atraiu mais, assim, me interessou mais. A receita, você criou alguma coisa ou foi criando alguma receita que já tinha? Não, naquela época eu comecei com o que eu tinha, né? Isso é um padrão, assim, para quem não pode... fazer o certo, né? É melhor começar com o que tem, né? É melhor isso do que não começar. E aí receita na internet, YouTube... E prova, né? Testando para ver se vai dar certo. Exatamente. Se era aquilo que eu queria, né? Se o sabor estava bacana. Você conhece o Gabriel, o nome dele é Gabriel Castro, que é o Pão que o Viado Amassou? Eu não conheço ele, mas conheço a marca dele, sim. Então, só que ele fez na pandemia. A gente conversou com ele. Uhum. E aí, ele falou assim, cara, eu tava fazendo um pão em casa, e aí comecei a fazer, e todo mundo começou a gostar do pão, e virou um negócio. Aí eu falei, cara, hoje montou uma padaria. Sim, bem legal. Não, a história dele é bacana, já acompanhei quando ele começou. Depois eu te mando o link da conversa com ele. Cara, é um cara muito inteligente. Muito inteligente. E raciocínio rápido. Sim. Ó, tá vindo não sei o quê. O Wagner deu mole, ele já deu uma pegadinha com o Wagner, não sei o quê. Aí eu dei mole também. Eu falei, onde é que te encontro? No Tinder. Eu falei, cara. Muito rápido a cabeça dele. Ele é muito legal. Legal. Ele também saiu. Fez alguma coisa e depois ele foi construindo a padaria. E virou um sucesso, porque acabou... Não, ele tomou uma proporção... E o produto dele é ótimo. Então, eu nunca provei. Na verdade, eu nunca provei. Mas visualmente eu acho muito legal. A ideia, sabe? Sim. E uma coisa que ele fala é que não fala com convertidos. E aí que você tem uma cliente, começou a ter uma cliente, que era tua amiga. Sim. E aí como é que começar a botar a cara pro negócio, né? Pois é, aí o que a maior dificuldade que a gente tem na confeitaria é começar a ter cliente, né? Começar, onde é que eu vou vender, como é que eu vou fazer para mostrar meu produto. E aí foi rede social, na época Facebook, o Instagram ainda não era tão usado, né? Tava começando, e Facebook o pessoal usava muito ainda, né? Muita gente ainda usa, mas comecei nas redes sociais e amigos, né? A minha lista de contatos do Facebook, meus amigos, era quem começou a comprar e começou a indicar e tudo mais. E depois vieram parcerias com pessoas que também estavam começando no Instagram, de sorteios, né? Tudo, os perfis, né, de dicas e tudo estavam começando ali naquela época, né? Era tudo muito novo. A gente começou a ter esse hábito de buscar isso, né, nas redes sociais, né? Ideias, dicas, onde ir e tudo mais. Então, isso eu consegui entrar
junto com essas pessoas que estavam começando, e aí nós nos ajudamos ali, né? Fomos nos ajudando a crescer. E também foi uma estratégia bem bacana, assim, para começar a ter a clientela, né? Visibilidade. Engraçado que eu acho que você já percebeu que eu não sou daqui. Sim. E aí o que aconteceu? Por muito tempo eu ficava atualizando do Rio. E aí às vezes estava chovendo, eu botava um dia de sol. E aí todo mundo, pô, que é isso? E aí mudei uns 4 anos para cá. Sim. Já era uma meta, por isso que fez. Eu queria morar em Curitiba, e aí eu falei, pá, eu não esperava que fosse bombar. E aí bombou, e eu falei, cara, que máximo, cara. E de pessoas que chegam também, né? A gente tá chegando agora, né? Não, e tem muito engraçado, tem mais gente que não é de Curitiba do que... Os meus amigos, o círculo de amizade, a maioria são de fora. O Wagner é de Curitiba. Mas assim, fora isso, a grande maioria também não é. Sim. Acho que o maior, pra mim, eu acho que o maior problema meu é o que pega o sotaque, porque o sotaque ainda tá muito forte. E não tem como tirar, mas é engraçado. A grande maioria é tudo de fora. Sim. E aí a gente constrói o que tá sendo nesse momento. Sim. Me diz um negócio, você conhece a Valzira? Sim, de bolachas, né? Ele é um bolo caseiro. Tem as bolachas também, não tem não? Não sei. Não, confundi a avó. É outra avó. Não, a Valzira são os bolos. São os bolos caseiros. É a vovó Elza, são as bolachas. Tá. Ela é lá do Rio e aí ela vende os bolos caseiros. Virou uma rede, né? Virou uma rede e não é tão forte aqui ainda. Tem uma loja apenas só. Bruno, a gente parou agora que deu problema na câmera e aí era fato ali que ficou quente. Você falou referente ao bolo que você estava chegando na loja. O que acontece? As pessoas estão pegando os bolos da loja e você não tem o objetivo de abrir um café. Não, na verdade nós abrimos... Quando eu abri a loja eu não tinha esse objetivo porque era realmente só para ter um espaço para receber o cliente, né? Sim. A loja era mais ou menos para isso. Só que aí todo mundo começou a pedir café, e quando que você vai abrir? Porque aí a pandemia ainda não estava permitindo naquela época quando a gente abriu. Aí agora permite tudo, e o pessoal começou a perguntar, uns meses para cá, se nós abriríamos café. E aí a ideia começou a surgir. Aí eu comecei a querer ter um café, porque até então não era o objetivo da loja em si, né? Mas a loja permite, umas 5 mesinhas ali, acho que está ótimo para a gente ter uma opção de quem quer chegar lá e sentar e comer o bolo, né? Então estamos trabalhando nessa ideia, estamos fazendo ela acontecer. Acredito que para fevereiro isso aconteça. Engraçado. Antes da Páscoa. O café é muito forte aqui. Sim. Né? Café é muito forte. Eu não sou fã de café. Sempre quando alguém fala assim, quer tomar um café? Eu falo, vamos tomar um chocolate quente? Eu topo. Que eu sempre sei que tem, e eu também adoro chocolate quente. Mas é engraçado isso. Aqui tem muita gente que toma café. Sim. E muito café. As pessoas querem tomar café diferente. Experimentar café diferente. Starbucks tá bombando. Até eu te falo assim... hora eu nem fui ainda, mas é tudo sempre cheio, né? Você inventou uma outra coisa que eu achei muito interessante. Você começou a fazer porções individuais. Sim. A gente tinha falado disso, mas a gente acabou não entrando nisso. Que as porções individuais em vez de eu comprar um Guaraná de 2 litros que vai ficar na geladeira, eu prefiro só comer um pedaço. Sim. E aí, o pedaço acaba ficando mais vantajoso do que você vender o bolo inteiro, né? Em termos de venda, de valor, sim. Mas eles são produtos bem diferentes em termos de consumo, né? Então, quem compra um bolo inteiro, que também é ótimo em termos de venda, né? Assim, de produto, né? Como produto. Mas, ao longo do dia, a gente consegue atingir muitos clientes que só compram um pedaço. Sim, então, imagina. assim como quem compra um bolo inteiro vai estar numa festa onde 30 pessoas, 20 pessoas vão consumir o bolo e vão conhecer. Mas são propostas bem diferentes para situações diferentes. Mas se, por exemplo, obviamente compensa mais você comprar um bolo inteiro do que 20 slices. Não um bolo de slices nas fatias, né? Que eu chamo de slice. Porque foi uma estratégia de marketing mesmo. Para chamar de slice e não de fatia, né? Porque as minhas fatias, elas são diferentes daquelas fatias triangulares, né? Que geralmente a gente encontra, que vende em caixinha, que estava super em alta também uns 2 anos atrás, assim. Então eu criei chamando de slice justamente por isso, assim. E aí eu fui muito, essa questão da vidraça, por exemplo, né? Eu fui muito julgado em termos de por que eu estava americanizando o nome fatia e não chamar só simplesmente de fatia, porque é uma fatia de bolo.
E realmente é uma fatia de bolo, só que eu não queria que as pessoas achassem que eu vendia uma fatia triangular como todo mundo vendia. E que não é uma fatia triangular, não é uma fatia no mesmo formato que são as fatias triangulares, né? A minha fatia é como se fosse uma fatia cortada de um bolo agora. A gente pegasse um bolo, cortasse ela, e ela é uma fatia. E com acabamento, que geralmente as triangulares têm um acabamento, por exemplo, uma camada só de recheio, enfim, são coisas de confeiteiro, né, que a gente que presta atenção nisso, mas que era a ideia de ser um produto individual, mas que fosse como se acabasse de ter sido cortada de um bolo. É engraçado, porque é interessante, eu vi pelo Instagram, Sim. e a gente vai colocar depois ali no Instagram em vários momentos do vídeo, porque você, quando corta o bolo, ele valoriza as camadas. Sim. Isso é interessante, aí você Aparece consegue as ver as camadas camadas certinhas. É louco isso aí. Quantos bolos você, não é a quantidade, mas quantos bolos você tem em disposição para estar vendendo? Tipo um catálogo. Um cardápio de encomendas. Cardápio, desculpa. O cardápio de encomendas de bolo. Eu tô com a minha cabeça de marketing. Ah. Catálogo. Não, mas também, né? É um cardápio. De bolo por encomenda são os 18 sabores agora. Eu reduzi um pouco, tinham 23. Aí Nossa, tirei é muito, alguns. cara. É bastante. E por isso mesmo, reduzi alguns. E as slices, né, as fatias tem, acho que se não me engano, uns 11 sabores na vitrine disponíveis. Eu sempre falo que existe a psicologia quando tem muito. Quando você tem muito, você espanta a pessoa também. Também. Porque você fala assim, tem muita pessoa... Quer ver um exemplo? Netflix. Aham. Tu entra lá, e tu fala, vou ver um filme. Aí tu... Tem muita coisa, né? Tem muita coisa e acaba você não escolhendo. Pô, mas não tem filme. Você tem mais de 2 mil filmes. Você é capaz de falar assim, pô, não tem filme. Então, é muito legal alguém te indicar, que já vai no certo. Sim, indicação é sempre, né? E que ela te conheça. E é a mesma coisa com bolo. Sim. Eu vou te indicar um bolo, alguma coisa específica que você conheça. Uhum. Se a pessoa te conhecer, ela vai saber o sabor que você gosta. Isso é muito interessante. Eu sempre faço isso com meus amigos. Vou te mandar uma música. Acho que isso aqui, acho muito interessante que você começou a organizar todo o processo. Aí o que me parece, que é tudo muito organizado que você faz. E aí você começa a dar curso. E quando você fala em curso, sei que é uma renda para você, que você ganha com isso, mas você dá uma opção de apresentar para as pessoas que estão chegando e pessoas que querem aprender um mercado que é completamente diferente, né? Os cursos, quando eu criei os cursos, assim, era justamente isso. Eu ainda trabalhava em casa, era só eu, não tinha equipe, não tinha uma estrutura grande, e eu comecei a viver da confeitaria em casa, né? Então, falei, não, eu acho que é uma opção, realmente, né? É uma vertente da minha profissão que me dá um retorno, sim, financeiro, mas não é... Quando eu me senti preparado, assim, eu falei, não, acho que agora eu estou preparado para dar curso. Acho que eu posso começar a fazer isso. Aí comecei a montar um curso pensando que, assim como eu, que não tinha conhecimento nenhum antes, comecei a viver da confeitaria, trabalhando em casa, com uma estrutura reduzida, com um forno, uma batedeira, um fogão na verdade, eram de 2 bocas meu fogão, né? Quando eu comecei a trabalhar, só tinha uma boca que eu usava, na verdade, de fogão. Então, assim, para quem não sabe como funciona uma cozinha, acha isso... Na verdade, um fogão, no mínimo, tem que ter 6 bocas. Depende de todos os processos que você faz, mas realmente era limitado. Uma boca é muita guerrilha. É limitado. E era um forninho pequenininho, assim, tal, de elétrico, bem limitado. E eu falei, não, acho que tem pessoas que também podem viver disso, né? Por que não eu passar isso que eu vivo para outras pessoas também viverem? E foi onde começou, em 2018. Eu alugava uma sala de hotel, eu levava tudo, batedeira, forno, tudo, desde colher eu levava para dar o curso presencial lá. Fui dando curso presencial lá, depois a gente foi eu cheguei na Kamikado lá, para dar até a Kamikado, depois de um tempo, para dar aula lá. Você então, alugava ou eles chamavam? Aonde? Na Kamikado. A Kamikado eles me chamavam. Que legal, cara. Parceria. Que legal. Parceria. E aí nós fazíamos... Eu geralmente tinha 20 alunos na turma, em cada turma. Não, imagino dentro de você deveria estar... o cara que saiu... Definiu que ia sair da administração. Sim. É uma vitória mesmo, cara. Foram etapas que levaram esses momentos, assim, né? Às vezes você cria algo
pensando que é mais um conteúdo que eu tenho para oferecer e tudo, mas por trás, junto com isso, né, na verdade, que nem acontece com você, de se conectar, quando chegam os alunos, eu estava fazendo isso até agora, essa semana passada, tendo que relembrar isso tudo, porque eu gravei uma websérie, assim, né, para contar um pouco da minha trajetória, para fazer a parte de uma estratégia de lançamento que eu estou fazendo. E a gente não sabe quem vem, né? Não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está vindo participar do meu curso ou do podcast, né? Obviamente, você ainda consegue conhecer mais ou menos. Eu não faço ideia quem vem na minha turma. Verdade. Então, quando chega, às vezes, chega uma pessoa assim que é o primeiro curso dela. Então, assim, ela está com uma expectativa imensa, então você tem que lidar com isso, de superar essa expectativa, não de sabe atender. Nada, e entender que cada um tem um processo. Cada um tem um processo, e cada um exatamente. tem um tempo também. Isso é uma coisa que eu dei muita aula de marketing também, mas uma coisa me dava muito desgaste da aula. Não sei se com você. Eu dava de 9 da manhã com a mesma turma, até as 18 horas. 8 horas, Sim. com hora de almoço, e aí eu ficava muito desgastado. Eu tomava um banho, acontecia isso com você também? É cansativo, A minha voz cansa muito. Às vezes tem épocas que eu fico sem voz quase. No final do dia, assim, nas últimas horas, a minha voz já começa a falhar um pouco. Porque, né, eu não preparo a minha voz, não faço preparação nem nada. Mas é o tempo inteiro falando, né? E de pé e fazendo coisa, então é cansativo, é bem exaustivo. Então, por isso que eu não faço isso todo dia, né? Eu acho que por isso que professores têm admiração da gente sempre, né? Por conta, além da função que eles têm de nos educarmos, de nos educar, essa disposição, né? Essa do dia a dia, né? É uma entrega muito grande, então realmente é cansativo. A minha irmã falava todos os dias, né? A minha irmã falava assim: bota uma fita, um esparadrapo no umbigo, porque você acaba tendo conexão com muita gente. Bruno, sabe uma coisa que eu acho muito interessante nisso aqui? Nossa, é pesado. É pesado. Todo acabamento que você tem não é só... Você tem uma galera em Curitiba que tem... A galera é muito exigente, é a palavra certa. Exigente. Entendeu? Então, trazer... não é só um bolo. O cara faz um preparo. É uma experiência, né? Eu conversei. Lady Nara. Sim, a Lady. Que é do Curitiba Doce. Sim. Aí ela trouxe umas paradas de doce. Falei, cara, maneiríssimo. E tudo que ela me mostrou, tava tudo muito embrulhado, tudo com muito carinho. Sim. Aí eu falei, cara, que maneiro. Ela falou assim, e ela explica cada coisinha, não sei o quê. E é muito difícil. Cara, eu vim do Rio. Então, é muita coisa na coxa, cara. Você já viu a batata de Marechal? Não. Vou botar uma batata de Marechal. O cara enche a batata frita, bota no óleo, aí depois bota um saco plástico de bolsa, como do Condor, e vai enchendo. E você sai comendo. Você sai comendo. Cara, qual é o produto que tá embrulhado ali? Não existe isso, cara. Mas aqui não, aqui tem que ser legal, senão as pessoas ignoram, as pessoas não pagam. Valorização mesmo, né? A marca em si, às vezes direcionar. Eu sempre pensei em direcionar minha empresa, minha marca, para um público específico, né? Você de marketing, você sabe como isso faz a diferença, né? Entre estar junto com todo mundo e estar um pouco mais aqui assim, tendo um cliente que consome, que paga pelo valor do seu produto, né? Então, eu sempre, na verdade, não. Eu comecei sem essa preocupação. E aí, em 2018, quando eu fiz meu posicionamento de marca, que daí eu mudei a logo, mudei a identidade em si, né? Eu comecei a me preocupar com isso. E realmente isso fez diferença para mim. Mas você sabe muito de marketing. Eu não quero falar fatia. Exatamente. Legal. Slice. E eu sempre quis... Slice, né? Slice. Slice é fatia em inglês, né? E assim como o Naked Cake. Meu produto sempre foi americanizado, né? É o estilo. Só que daí quando surgiram as slices, as pessoas começaram a pontuar isso, assim, por que eu tô americanizando, mas sempre foi. Mas a ideia realmente sempre foi fazer as coisas pensando nessa estratégia de marketing. Eu sempre fui um marqueteiro sem saber que eu estou sendo, digamos. Agora eu sei, Mas né? Mas teve consultoria? Não, nunca tive. Observação, o meu gosto, né, do que eu queria como cliente, como eu gostaria que fosse,
e como empreendedor mesmo, né? Como dono do negócio. Então, e eu sempre fui muito metido, assim, metido de querer estar num lugar que um confeiteiro, pela lógica, não precisaria estar, entendeu? Então, envolvido com marca, então, sempre quis isso, assim, sempre quis ser visto e associado com marcas grandes, com pessoas de influência, digamos assim. Então, É engraçado. eu sempre fui metido. Não, eu acho que nem mentira, é meio generalista, tem que meter a mão, gosta de olhar, entendeu? Curioso. Se você Gosto. Se você reparar, eu que faço as paradas, eu mudo aqui, eu fui botando ali, eu vou acertando. Eu tenho um péssimo hábito de as paradas tem que ser na minha mão. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer assim, tem que olhar a música que entra, eu falo assim, e aí eu não mexo nas coisas de áudio. Isso se chama centralizador, né? Eu falei, assim. E eu falei pro Wagner, eu não mexo, aquilo é uma mesa de som pequenininha. E eu falei assim, cara, eu não vou mexer mais nisso, é com você. Isso. Ah, tá, você passou pra... Passei pra ele, porque senão, cara, tu fica numa parada infinita. Sim. E aí tu vai sofrer, entendeu? Sim. Eu não sofro mais. Então eu falei, cara, mexe aqui, fica mais fácil pra você. É engraçadérrimo, porque como é que eu fico mexendo nessa coisa? Largar as coisas. É como se fosse um filho, sabe? Eu gosto de mexer nas coisas. Tudo eu sou assim. Teve um dia que eu tava fazendo uns envelopes, aí eu falei, Cris, tem que dobrar. Ela falou assim, eu sei. Eu falei, tá. Desculpa. Então, sim, eu te entendo, porque eu sou assim também. Mas eu queria largar as coisas, mas... É difícil, né? É engraçado isso. Mas é porque eu sou um fazedor, então eu acabo fazendo muita coisa. Sim. E eu gosto do também. negócio. Bacana esse processo da gente deixar, né, do jeito que a gente quer. Óbvio que a gente tem que ter ajuda, acho que é importante. Assim como eu, por exemplo, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, eu tive que contratar, né? Tive que chamar pessoas para me ajudar, né? Então porque eu entendi que isso fazia parte do processo e que isso ia me levar num nível mais longe, um nível um pouco mais avançado, assim. Eu acho que tem aquela história que você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar menos para você pensar, né? Para você pensar. E é verdade. Não, é verdade. O que a gente faz tudo? Agora esse ano a gente vai pegar o material, a gente pegou aqui, que tudo fica em cartãozinho. Sim. Né? Tudo cartão. E a gente manda para o editor para ele fazer. A gente não vai mexer mais, entendeu? Ganha velocidade, é só filmar e o cara entrega. Sim. É um processinho que é simples, entendeu? A gente vai começar a largar. Sim. Vamos lá. Por que a marca azul? A marca azul, porque na verdade até esses dias eu fui fazer semana passada, na verdade, fui fazer uma consultoria lá no interior de São Paulo com uma confeiteira aqui. Pode falar. Bem famosa. E ela falou, nossa, Bruno, marca azul, por que marca azul? O azul nunca remete muito a alimento em si, mas eu falei, não, eu gosto da marca azul. Antes era um azul royal, bem chamativo, depois a gente foi suavizando um pouco nesse processo de reposicionamento de marca e tudo. E eu gosto do azul, eu acho que eu como um confeiteiro homem, sempre quis remeter essa parte masculina da confeitaria, né? Porque a gente vê muita mulher sendo confeiteira, né? Mas homens em si somos menos, né? Somos a minoria. E aí não por ser azul de homem ou rosa de mulher, mas eu gosto da cor azul, acho que é elegante, então traz elegância. Eu me identifico com a cor azul, com esse estilo da minha marca. Esse é o grande motivo de ser azul, de ser, né? Agora essa caixa aqui é ainda uma caixa da remessa anterior que a gente tem bastante lá e que serve para esse formato da Slice. Mas hoje a minha caixa já é um azul clarinho. Azul bem clarinho, azul bebê, assim, praticamente. Tá. Então, vou abrir aqui, então. Nossa, o laço, cara. Isso aqui é muito maneiro. Quer tirar uma foto? Um talher. Precisa de um talher? Mas a ideia é justamente... Por que precisa de um talher, Bruno? Precisa de um talher porque você não vai conseguir comer ela assim. Entendi. Ela é prática, mas precisa... Entendi. Eu fui para São Paulo uma vez e tinha uns pizzas individuais. Sim. E aí você pedia a pizza... Um papel, assim. Não. Você pegava uma luva, ele te dava uma luva
E aí você comia dentro da Com a luva. luva. Eu falei, cara, Olha só, que bacana. maneiro, que maneiro. A slice, esse formato que tem essa base de papel, é justamente nesse estilo de pizza, que a pessoa pegava aquela pizza individual pra comer na rua, assim, né? Nossa, esse laço aqui também é muito legal. Esse laço... Que maneiro, cara. Aqui a gente tava falando antes, né? É toda uma entrega, assim, da experiência, Eu vou comer do depois, porque aí eu vou separar depois. Isso. Nossa, que legal. Quer ver aqui? Vê se consegue chegar aqui. Essa aqui, vê se essa aqui tá muito mais focada. Tá mais perto, né? É. Mas a ideia é ser um presente Nossa, mesmo, mas é né? muito legal. Tem Você vê, e olha... a camada de brigadeiro. Esse aqui é o quê? Doce de leite? É chocolate com pistache. Nossa, cara, que legal. Esse é doce de leite. Nossa, que Tem a legal. Marta Rocha, que é um bolo típico mais aqui do sul, né? Lá no Rio acho que não tem muito. Tem sim. A Marta Tem? Rocha mas eles dizem que foi feita aqui, né? Dizem que foi feita aqui, exatamente. Na confeitaria das famílias. Que é a original. Que é fantástico também. Sim. As pessoas não gostam algumas pessoas criticam a confeitaria da família, tem uma galera que gosta. Mas eu não tenho... Acho que esse tipo de confeitaria, que é clássica, é tradicional, a gente nem tem que criticar. Porque eles estão há muitos anos no mercado. É verdade. Então, para se manter no mercado, num ponto que eles estão, que é a 15, eles podem... Qualquer negócio faz coisas que não são 100% do jeito que tinha que ser. Só que, para quem está há tanto tempo no mercado, acho que nem cabe criticar nesse sentido, né? Pô, lá tem aquela samambaia, cara. Tem umas coisas de samambaia. Tem muito título de coisas que eles ganham, de prêmios que eles ganharam. Sim. Mas ela é mais antiga. E aí as pessoas... O que eu já fiz? É porque eu fazia muito walking tour. Sim. E aí, o que acontecia? A pessoa comparava com o Passo. Pô, o Passo é novo, cara. Então ele é muito mais tradicional. Tem o Sesc, o Senac que tá fazendo ali. Eu adoro passar. E aí, quando a minha mãe vem, eu sempre levo ela. Mãe, vamos aqui na confeitaria das famílias. E aí a minha mãe acaba escolhendo alguns doces que ela gosta, mas é por isso que ela é muito legal. Sim. Mas eu acho essa coisa do empreendedor é muito louco, né? Você veste a camisa... Você vive aquilo, né? 24 horas por dia. Eu imagino que você fica pensando em bolo, qual formato, não sei o que lá. Eu imagino isso. Eu penso muito... Boa parte do meu tempo eu penso em bolo, mas não necessariamente, às vezes, no bolo em si físico. E mais, às vezes, realmente na estratégia de como atingir mais pessoas. Porque você já entendeu, você já faz o bolo, beleza. Sim. Agora, como é que eu vou impactar mais pessoas? Tornar a experiência do cliente mesmo, né, cada vez melhor, de padrão, de estar sempre dentro do padrão. Isso é uma coisa que eu constantemente estou pensando, assim. Eu acho maneiríssimo isso, sabia? De você estar preparando um produto e ele é todo bonitinho. Cara, ele é todo bonito, cara. Tá com rede social, acompanhando. Ele é todo embrulhado, cara. Nossa, fantástico. Tá me dando com água na boca, cara. Eu gosto bastante desse. Não é porque é meu produto, mas eu acho que ele, como um produto em si, para o cliente, fez uma diferença legal, assim, na vida dos meus clientes. Porque eles gostavam do meu bolo já, mas nem sempre queriam encomendar um bolo inteiro, né? Então começaram a comer os pedaços. Tinha gente que nunca tinha comprado um bolo porque o valor às vezes não era o que estava dentro do orçamento dela, mas ela sempre quis experimentar o meu bolo. Mas agora com a fatia... Quanto é que é a fatia? As fatias são R$20. Ela é uma fatia bem servida, né? Não, bem servida com brigadeiro Exatamente. É um kit de aniversário, cara. Sim, ela é completinha, que nem eu falei, né? A minha ideia sempre foi que ela fosse uma fatia igual, cortada de um bolo agora, assim. Então, tem os brigadeiros em cima, tem o damasco da Marta Rocha, tem a nozes, o suspiro, as frutas vermelhas, né? Então, deixa eu só mostrar aqui, ó. Esse aqui, vê esse aqui é melhor, Bruno. O Red Velvet sempre é mais chamativo. Ele é mais chamativo porque tem o vermelho, né? Exatamente. Nossa, aqui. Então... Esse aqui a gente vai distribuir para uma galera aqui distribuir. Aí tem esse aqui, Wagner, é o Marta Rocha, provavelmente. Esse é. Nossa, com validade, cara. Que legal, Sim, cara. Sem dúvida. A minha ideia esse ano vai ser bem focada assim, em processos mesmo de produção. Para eu deixar no formato... Você falou aquela hora, né, imagina que é tudo muito organizado.
É organizado, só que às vezes não é tão organizado no sentido de deixar tudo muito padronizado em termos de processos ali na produção. Então a minha ideia esse ano é focar nisso, de padronizar esses processos para pensar numa possível expansão em termos de franquia ou abrir outras unidades, nesse sentido, para a gente deixar tudo estruturado. Cara, que maneiro. Lógico, franquia é uma opção. Que maneiro. É interessante para a gente chegar em muitos lugares, né? Então, é engraçado. Ontem a gente estava vendo um cara de um curso, e aí ele falava assim, que ele fala em ganhar dinheiro, ele falava assim, eu estou fazendo um curso, não é para mim não, é para você. Eu falei, mentira. Esse que você faz, que é o curso, você entende que a pessoa está fazendo, a pessoa pode aprender aquilo ali para levar para a vida dela. Isso é muito maneiro, você dá um sustento à pessoa. Sim. Ele estava rindo ontem, isso é o caô, não sei o quê. E eu já estava pensando nisso, falei, cara, o do Bruno é bem diferente, é a possibilidade de você dar autoestima para pessoa, homem e mulher, que às vezes está perdidaço. E é um caminho das pedras para que você possa estar desenhando. Essa coisa de processo que você falou é muito interessante. A gente está criando processos também. Uhum. Porque provavelmente a gente já está começando a conversar com algumas marcas, então a gente está fazendo caminhos diferentes. Então tem que criar o processo. Passa pela tua mão, volta para mim, aquilo que tem que fazer. Desenhar um processo é interessante. Eu imagino que você tenha muito... Às vezes pode pegar... Isso impacta muito, assim. Na verdade, o principal motivo de eu ter começado a olhar mais para isso agora... O principal motivo de eu começar a olhar mais para isso agora, digamos, de forma mais técnica mesmo, é principalmente porque eu percebi que isso impacta muito em questão financeira para o negócio, né? Por exemplo, você tem um processo que não é Você refazer, você fazer algo que não deu certo porque foi feito de uma maneira, às vezes, uma massa diferente ou recheio diferente, não foi padrão, isso é um desperdício, né? E com alimento... o desperdício é muito grande, né? Sem contar o prejuízo financeiro e também o fato de você ter que jogar fora, às vezes, um alimento, né? Isso é horrível. Você tem muito desperdício? Eu tinha muito. Agora, de uns meses para cá, a gente diminuiu bastante. Mas eu tinha muito. A gente acaba tendo, às vezes, né? Fruta. Você compra fruta, às vezes vem, as frutas são selecionadas, são frescas, mas às vezes acaba vindo o morango, às vezes que já está um pouquinho mais maduro, que você não consegue utilizar. Mas, e daí o Aqui restante... no finalzinho do pote veio magoado. Às vezes magoado. Exatamente. Então, às vezes acaba tendo. Mas existem esses processos que a gente está implementando agora justamente para evitar ao máximo que isso aconteça, porque isso é prejuízo, né? É prejuízo para o negócio. Então, a gente tem que pensar nisso com esses olhos de negócio mesmo, né? Eu imagino. E esses... Porque a gente está num período que está tudo muito vegano, fit. Tu tem preocupação com isso ou não? Tu tem produto para essa galera? Não, a gente não tem para esse público que busca... Esqueci da palavra agora, meu Deus. Esqueci da palavra. Olha, na verdade, eu não sei, mas tem uma galera que não come glúten, que é uma galera que foge da... E aí é uma vida saudável. Tem gente que é por necessidade, né? Porque realmente é intolerante, né? Alérgico e tudo. Mas é uma questão, às vezes, de opção mesmo, né? E a gente não trabalha com isso por conta justamente de envolver esses processos dentro da nossa cozinha. Hoje nós temos um processo que são coisas que são com muito açúcar, leite condensado e tudo. Para eu produzir isso de uma outra maneira, na estrutura que a gente tem hoje, muda um pouco ali o nosso processo na fábrica em si, né? Na cozinha. Então, hoje a gente não trabalha. O que eu estou fazendo agora é começando a colocar alguns bolinhos caseiros que são mais leves, digamos assim. Alguns que não vão farinha branca, por exemplo, para quem quer comer algo que não vá farinha branca, né? Então, isso. Diet em si nunca foi a minha ideia de ter. Acho que não é ainda onde eu quero chegar. Eu não sei se... Eu acho que até perde um pouco do prazer também, cara. É um segmento. É um segmento. Tem gente que não consegue, não pode comer, né? Que é diabético, que não pode comer açúcar, mas gosta de doce, né? Então, a gente tem esse nicho, segmento. Meu padrasto adora, é diabético também. Então, exatamente. É uma questão, às vezes, nem de escolha, né? É uma questão de... Necessidade. Mas é que daí cada negócio tem a sua proposta, né? A minha, nesse caso, não é ainda atingir esse público, né? Não é
específico para esse público. Então eu acabo não entrando muito. Não é ruim não. O McDonald's só tá vendendo lá o sanduíche dele, é outra coisa completamente diferente. É difícil a gente pensar em que num médio e longo prazo também as pessoas vão deixar de comer doce, né? Não, esse aí não. Exatamente. Pô, então a gente Coca-Cola consegue tá trabalhar ainda há muito tempo, vendendo os bolos com brigadeiro doce. Assim, não é uma coisa... Doce equilibrado, mas doce. Na verdade, é o segmento. E o teu doce é equilibrado. Tem frutas, tem... Exato, também. Doce mais que é muito Combina doce. um brigadeiro com a geleia, por exemplo, que fica interessante, que a geleia é um pouco mais cítrica, então dá esse equilíbrio, né, de sabor. Então, a gente vai trabalhando no nosso segmento ali, né, que é o doce. Eu imaginei que tivesse muito desperdício mesmo. Acaba tendo. Mas existem maneiras de evitar. É isso que eu estou buscando agora. Eu imagino. Né, isso baixa o custo do produto, para a gente ter uma margem um pouco melhor de trabalhar, às vezes até reduzir um pouco o valor, para ficar mais atrativo para o cliente, enfim, tudo isso. É uma coisa que eu me atento há muito tempo, eu sempre falo, cara, sabe o e-mail do cara, pega a data de nascimento desse, porque aí você pode mandar um e-mail, bodas de seu casamento, aniversário de casamento, aniversário do seu filho, você pode comunicar um tempo antes, você pode fazer com que o dinheiro venha com antecedência. Sim. Uma coisa que a gente se preocupa muito é que é sempre o dinheiro vir com antecedência. Quando o dinheiro vem com antecedência, em vez de chegar aos 45, você já consegue organizar e fazer. E uma coisa dessa é, agora que você está fazendo, está tendo, não sei se é a atenção do e-mail, mas está valendo a pena. Eu sempre achei que vale muito a pena você entender a pessoa. Que a pessoa compra uma vez, é muito difícil ela mudar. Sim. Porque ela vai confiar em você. Gostou, né? Montei a loja que ela estava já acontecendo, a gente começou a pensar nessas questões de sistema, tudo, né? A gente tem que ter um sistema, e aí busquei um sistema que me possibilitasse trabalhar esse tipo de relacionamento mesmo com o cliente ali, né? Aí agora, com essa montagem do meu lançamento do curso, eu tô com uma ferramenta de e-mails agora que eu vou começar a enviar e-mails para os clientes, né? A ferramenta de e-mail vale muito, vende pra caramba. Sim. E é uma forma de... As coisas mais importantes estão dentro do e-mail. Sim. Entendeu? É passagem aérea, processo judicial, confirmação de senha, tudo passa pelo e-mail. Bruno, quer deixar mais algum recado? Acho que é isso. A gente falou das redes sociais, vou botar lá o crédito. Convidar vocês para conhecerem então os nossos produtos, a loja, e estamos aí para precisar. Legal. Esse ano tem... Cara, obrigado você. É o podcast que eu participo, eu adoro. É mesmo? Eu gosto de falar assim, né? Adoro contar história, porque eu acho que cada vez que eu falo, em algum lugar, alguém eu vou impactar alguém, né? Algum confeiteiro, alguém que está querendo começar na confeitaria. Falo do meu segmento, né? Do meu ramo, que é isso, que o propósito que eu venho buscando aí nos últimos anos é justamente isso, é incentivar a confeitaria, né? Onde eu possa falar sobre ela. Eu incentivo o meu negócio, eu incentivo os negócios dos meus colegas, dos meus alunos. Então, acho que... e eu gosto muito de fazer isso porque é isso que movimenta, né? É isso que incentiva as pessoas. Então, obrigado pelo convite. Acho que achei super legal e o papo super natural. Bruno, obrigado, tá? Eu adorei. Espero que todo mundo goste também. Fechado. Galera, se inscreve no canal e siga o Bruno, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.